Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu gostaria de refletir com vocês sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, Partido Democrático Brasileiro, aliás, Partido Trabalhista Brasileiro. Hoje pela manhã, a Polícia Federal amanheceu na porta da casa da ex-mulher do Roberto Jefferson no Rio de Janeiro. Ele é acusado de crimes como, por exemplo, associação criminosa para perpetrar agressões digitais contra o Supremo Tribunal Federal, milícia digital contra o sistema democrático brasileiro. A determinação do Alexandre de Moraes, ela cumpre uma situação que a gente tem vivenciado no Brasil ao longo de alguns meses, desde que em novembro de 2019, soltou-se o presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente que hoje é autoridade no Brasil deveria estar, sem dúvida, ao seu lado naquela prisão para que esse ato infame, esse ato institucional não acontecesse. Mas vamos à questão que eu gostaria de analisar nesse vídeo. Primeiro de tudo, nós vivemos uma ditadura porque o que está se vivenciando no Brasil hoje é tudo que caracteriza uma ditadura. Eu vou trazer para vocês aqui a reflexão do Norberto Bobbio sobre o que é uma ditadura, não é? Como se comporta uma ditadura, o que realmente significa uma ditadura. A ditadura ela pode ser definida como um regime político autoritário mantido pela violência de caráter excepcional e legítimo. Ele pode ser conduzido por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. E nesse momento nós estamos observando a força do Supremo Tribunal Federal, a supremacia do Supremo Tribunal Federal sendo colocada para que realmente você imponha determinadas vontades de determinados ministros. Por quê? Porque não está na lei, não existe crime de opinião no Brasil. As opiniões do Roberto Jefferson, eu não concordo com muitas delas, eu não gosto do Roberto Jefferson por causa do seu passado político, por conta do seu envolvimento com o Fernando Collor, com o Mensalão. Já disse isso aqui em vídeos anteriores, quando ele se aproximou do governo Bolsonaro, a época em que o juiz Sérgio Moro saiu, quer dizer, você troca o Sérgio Moro pelo Roberto Jefferson. Para mim isso aí foi bastante suspeito, isso aí foi bastante obscuro, mas eu não posso absolutamente defender uma situação como essa em que as liberdades do Brasil, as liberdades da população brasileira estão sendo suprimidas de maneira absurda, de maneira inquestionável. Veja bem, as ditaduras, de acordo com o Norberto Bobbio, que é um pensador italiano, é um cientista político bastante renomado, elas costumam ser bastante centralizadoras. O poder fica extremamente concentrado nas mãos de uma pessoa, de um grupo que comanda o Estado. Ou seja, existe poder mais concentrado do que aquele que é exercido hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que advoga tranquilamente em face de determinados absurdos e prejuízos institucionais, instituindo inquéritos, determinando relatores sem sorteio, determinando investigações quando uma solicitação deveria ser encaminhada para a Procuradoria-Geral da República e julgando antecipadamente nas redes sociais. Muitos ministros se manifestam nas redes sociais contrários ao pensamento político de quem lhes faz crítica. Ou seja, todos aqueles hoje que fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal são pessoas que atuam ou atuariam, segundo eles, segundo a interpretação jurídica dos membros do Supremo, tosca e absurda, estariam fazendo oposição ao sistema democrático, estariam trabalhando contra o sistema democrático brasileiro. Então, essa centralização, ela existe, o poder fica concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, com pouca ou nenhuma abertura para o debate político. Essa aqui é por demais interessante, porque não está existindo nenhuma abertura para o debate político. Isso que nós estamos falando aqui pode a qualquer momento ser censurado, pode a qualquer momento cair. Basta você observar que não se pode mais dizer o que se pensa nos veículos de comunicação formal. As emissoras estão todas compradas pela esquerda. Nos estados, repetidores da Globo, do SBT, repetidores da Bandeirantes, da Record e outros mais, estão nas mãos de grupelhos comandados pelo PT sobremaneira no Nordeste. Que tipo de opinião contrária se pode obter dentro de um veículo desses? Que tipo de questionamento se pode praticar contra maus governantes nordestinos num veículo e brasileiros num veículo desses? Nenhum. Qual é a alternativa da população? Recorrer às redes sociais. Mas o que é que está acontecendo?
o sistema ditatorial que hoje está em vigência no Brasil pelo mecanismo de corrupção que comanda o Brasil desde tempos imemoriais, mas que está sendo duramente combatido nesse momento. Então, quando diz assim, com pouca ou nenhuma abertura para o debate político, nós não temos absolutamente nenhuma abertura para o debate político. Os espaços de comunicação e deliberação estão sendo fortemente regulados ou suprimidos. Suprimidos, inclusive, eu coloquei e reforço aqui, as redes sociais estão sendo seriamente vigiadas. Você não pode mais dizer nada. Se você participar de um grupo de WhatsApp, você está fazendo parte de uma milícia digital. Se você faz uma opinião contrária ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer dos seus ministros, você está fazendo parte de uma milícia digital contra o sistema democrático, porque criticar o Supremo hoje é agir contra a democracia. Então, eu digo o seguinte, não gosto do Roberto Jefferson, faço críticas ao seu estilo, condeno o seu passado político de vinculação ao Collor de Mello, ao PT, no escândalo do Mensalão. Aliás, ele foi um dos que revelou o escândalo do Mensalão, depois de apanhado em flagrante delito. Agora, uma coisa é certa, minha gente, aos espectadores aqui do nosso canal Tony Rodrigues, mesmo não concordando com ele, mesmo não concordando com o Roberto Jefferson, em tudo o que ele diz, eu sou obrigado a concordar em parte. E concordo em parte, principalmente quando ele denuncia os excessos praticados pelos nossos ministros, ou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele os nomina. Ele não está fazendo milícia digital, porque isso aí implicaria em atitude obscura, em atitude clandestina. E o Roberto Jefferson está falando isso publicamente. Todo mundo pode ouvi-lo nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, nas redes sociais. Ele não está fazendo isso escondido, ele está fazendo isso publicamente. As críticas são públicas, portanto. O que coloca por terra essa questão da milícia digital. Eu concordo com muitas das coisas que ele diz, porque muitas delas são verdadeiras. E não existe aqui no Brasil nenhum crime de opinião. A filha dele, a Cristiane Brasil, ex-deputada federal, se manifestou nas redes sociais, disse que a Polícia Federal foi fazer busca e apreensão e prender o seu pai, que é um homem de mais de 70 anos, na casa de sua mãe. Que ele já está separado da mãe da Cristiane Brasil, da sua primeira esposa, há mais de 20 anos. E eles foram lá no endereço e fizeram busca e apreensão na residência dessa senhora e agora estão caçando Roberto Jefferson em qualquer lugar do Brasil. Onde ele foi encontrado, já existe uma ordem expressa de procura-se. Em qualquer lugar do Brasil, onde ele foi encontrado, deve ser preso em flagrante, aliás, deve ser preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, não é em flagrante, porque não tem delito, não tem flagrante, e encaminhado a um departamento de Polícia Federal da localidade para ser encarcerado. Ou congênere, né? Porque ele é advogado, é presidente de partido, deve ser uma prisão diferenciada. Mas em sendo uma prisão por suposto crime de opinião, por suposto delito de opinião e por essa invencionice jurídica, mesmo quem não é advogado, como eu, que sou apenas jornalista, percebo claramente que isso é uma invencionice jurídica. Não pode haver delito de obscuridade de opinião, de formação de milícia digital para ataques antidemocráticos ao sistema democrático, se ele está dizendo isso publicamente. Ele está exercendo, é o seu direito constitucional de opinião, como nós fazemos diariamente aqui através dos meios de comunicação dos quais participamos. É isso.